capítulo de número 3, mais precisamente o versículo 1 e o versículo 2. É a oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos as notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que nós podemos identificar 4 passos para o avivamento que nós podemos observar aqui, que na oração de Abacuque. Primeiro passo para nós ter um avivamento de sinceridade está reconhecer os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, aí então acontece o avivamento. Nós devemos também confessar a Deus os nossos pecados. João diz que aquele que peca, aquele que diz que não tem pecado, melhor dizendo, é mentiroso. E o amor de Deus não está em tal pessoa. Mas se dissermos que temos pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então nós devemos dirigir a nossa confissão a Deus. No livro de Hebreus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nós precisamos confessar, reconhecer que nós somos pecadores, que precisamos de Deus, e aí então nós deixamos o nosso pecado e alcançamos a misericórdia, a graça infinita do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O segundo passo é buscar a Deus intensamente. O profeta Jeremias, ao enviar carta para os cativos da Babilônia, ele disse: buscar a Deus de todo o coração, o Senhor traria aquele povo que estava cativo da Babilônia para a cidade de Jerusalém. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus faz a obra em nossa vida. Quando nós abandonamos os ídolos, ou seja, aquilo que furta o espaço que Deus tem no nosso coração, então Deus quebra o cativeiro. Assim como ele quebrou o cativeiro de Judá, se cumpriu os 70 anos do qual falava o próprio profeta Jeremias, que o povo permaneceria lá no cativeiro, mas disse: se ele buscasse a Deus de todo o coração, então Deus ouviria e traria eles de volta do cativeiro. Devemos também estudar a Bíblia, buscar a Deus em oração e meditar na palavra do Senhor. Quando nós buscamos o avivamento, nós devemos ter em mente que precisamos dessas coisas para sermos avivados. Estudo da palavra, que é a meditação na palavra de Deus, e a oração. Sem essas coisas é impossível nós buscarmos o avivamento. Muitas das vezes nós queremos o avivamento, nós não queremos passar
pelo processo que conduz ao avivamento. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Terceiro, devemos render-se ao Espírito Santo. É essencial nós submetermos ao governo do Espírito Santo. Se nós não deixarmos ser governado pelo Espírito Santo, se nós não deixarmos ser governado por Deus, se nós não reconhecermos que o Senhor é governo da nossa vida, que nossa vida está devida ao Senhor, jamais experimentaremos o avivamento verdadeiro, o avivamento autêntico. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. É preciso nós se deixarmos ser guiado, ser moldado pelo Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita para sermos testemunha em todo o mundo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando perguntaram ao Senhor se era Senhor Jesus Cristo, se era nesse tempo que seria restaurado o reino de Israel. E Jesus falou, não compete a vocês saber os tempos da restauração do reino. E aí no versículo 8 ele diz, mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E semeei testemunha em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Quando nós buscamos o avivamento, nós somos revestidos de poder para testemunhar a palavra do Senhor, para testemunhar que Jesus Cristo salva a humanidade. Mas é preciso nós receber do Espírito Santo. O avivamento ele tem um propósito. O propósito do avivamento é mostrar ao mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Quarto passo, consagra sua vida a Deus. O avivamento traz consigo um desejo de viver uma vida consagrada a Deus. Devemos separar. Consagrado significa separar. Ou, em outras palavras, separar o santo do profano. E nós devemos, cada dia mais, dedicarmos tempo ao Senhor. A nossa vida deve ser consagrada dia após dia. Devemos viver uma vida justa, uma vida de santificação, de plena comunhão ao Senhor. Se nós consagrarmos a nossa vida, ou seja, separar a nossa vida para Deus através da leitura, através da comunhão, através de escolher as coisas que são justas, as coisas que agradam a Deus, nos afastar do pecado. O avivamento traz consigo um desejo de viver uma vida de consagração a Deus, afastando do pecado em busca por uma vida justa e santificada. Este é o quarto passo para o avivamento, quando nós nos consagramos, decidimos dar nossa vida no reino de Deus, em prol da causa do Senhor, no reino de Deus. Esta é a palavra, quarto característica, quarto passo, para que possamos viver uma vida de um pleno avivamento no Senhor. O avivamento na Bíblia, a Bíblia não traz esse termo avivamento, mas sim a história de rendição espiritual em fervor. O maior avivamento da Bíblia foi o dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 2 ao versículo 4, quando a promessa feita por Deus através do profeta Joel,
Quando ele diz que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E essa promessa se cumpriu do dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, quando foi visto língua repartida como fogo, um som veemente, louvado, exaltado o nome do Senhor. E ali eles receberam o poder, foram capacitados para pregar a boa nova, o Evangelho de Cristo. Outros grandes avivamentos, avivamento em Samaria, capítulo 8, versículos 5 a 8. O avivamento em Nínive, quando Deus mandou que o povo de Nínive se arrependesse, mandou Jonas ali pregar sobre o arrependimento. E a Bíblia diz que Jonas começa a dizer que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. E diz a palavra do Senhor que o povo de Nínive não sabia discernir. Diz que quase 120 pessoas não sabiam discernir a mão direita e a mão esquerda eram crianças. Não sabia o que era bem, nem o que era ruim, nem o que era esquerdo, nem o que era certo, nem o que era errado. E por esses 120 mil pessoas, a Bíblia diz para Jonas que salvaria a cidade de Nínive. 120 mil pessoas. Diz a palavra do Senhor que ali Jonas começou a pregar dentro do caminho de 3 dias, caminhando e pregando. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E aquele povo começou a se arrepender. O rei de Nínive decretou que nem animais, e nem pessoa, nem criança, ninguém deveria comer e nem beber por 3 dias. Então o povo de Nínive se arrependeu e houve um grande avivamento. O avivamento gera o arrependimento, gera estado de mudança. Se nós queremos experimentar um avivamento, é preciso que nós estejamos dispostos a mudar, a ter mudança na nossa vida. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. O avivamento de Elias no Monte Carmelo. Ali, Elias começou a orar ao Senhor e dizer para o Senhor para derramar fogo, responder com fogo aquela oração, para mostrar ao povo que ainda existia um Deus único e verdadeiro. O avivamento é necessário para que nós não nos mostramos porque nós somos bons, porque nós somos avivados, porque nós temos poder. Mas o avivamento serve para mostrar que ainda há um Deus todo-poderoso. Há um Deus que ainda muda a situação. O propósito do avivamento é principal para mostrar que ainda há um Deus que muda as circunstâncias. Ainda há um Deus que gera milagre. Ainda há um Deus que quebra ferrolhos e que derruba muralhas. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Avivamento do rei Josias. Uma grande reforma espiritual. Israel, principalmente Judá, estava passando por uma situação de apostasia. O povo já não estava voltado para Deus. O povo estava numa idolatria. Estariam buscando outros deuses, estariam sacrificando nos altos. E diz a palavra do Senhor que quando Josias começou a reinar, e quando foram ali reformar o templo, acharam um livro. Este livro estava escrito
na lei que deveria adorar somente a Deus, todos aqueles que adoravam imagem de escultura, todos aqueles que ali adorassem a Deus deveria ser destruído. E a palavra do Senhor disse, quando o rei Josias, ele soube desse livro, e a Bíblia diz que ele começou a buscar o Senhor, começou a transformar ali o cenário do seu reino. E todos começou uma reforma ali naquele local. Ali até, diz a palavra do Senhor, até que Jerusalém começasse a ser purificada. Também nós vemos aqui o avivamento do rei Ezequias. A celebração extensa da Páscoa por mais de 7 dias, né? Quando nós estamos no avivamento, quando nós experimentamos o avivamento, nós só procuramos buscar a presença de Deus, as coisas de Deus, o tempo que nós tiramos para Deus. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Era de costume Israel celebrar a Páscoa do Senhor. E a Bíblia diz que esse rei, por nome Ezequias, ele passou do período que era estabelecido como cultura para a celebração da Páscoa. E a Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa por mais de 7 dias. Porque a glória de Deus estava naquele local. A alegria do avivamento estava ali naquele local. E nós vemos também o avivamento durante o governo de Neemias. A renovação da aliança com o Senhor. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o avivamento, nós renovamos o nosso pacto com o Senhor. Nós renovamos a nossa aliança com Deus. Se não há avivamento, não há renovo de comunhão com o Senhor. Não há renovo na presença de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E nós vemos o avivamento em Éfeso. Resultou numa grande transformação da cidade, onde abandonaram os seus ídolos. Atos capítulo 19. Então, quando nós buscamos o avivamento, tem muitas coisas na nossa vida que elas são como os ídolos. Ela toma o espaço que era para ser preenchido com a presença de Deus. E quando nós procuramos esse avivamento, a Bíblia diz que na cidade de Éfeso, quando se pregara o Evangelho, quando Paulo começou a pregar, a cidade começou a ser transformada. Os ídolos eram abandonados. E as pessoas começaram a ver de uma forma diferente. E nós queremos aqui concluir dizendo que o avivamento gera mudança para melhor na nossa vida. Quando nós buscamos o avivamento, assim como na oração de Abacuque, ele diz no capítulo 3, versículo 2, ouve, Senhor, a tua palavra e temi, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. Na ira, lembra da misericórdia. E a história nos diz que houve um grande avivamento na Escócia, de forma que até a economia da Escócia mudou para melhor. Quando nós buscamos esse avivamento, quando nós queremos o mais de Deus, quando queremos viver na plenitude de Deus, o Senhor muda muitas coisas na nossa vida. Que Deus abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. Graças